Olá, boa tarde a todas, todos e todes. Meu nome é Natália Ananias, eu sou advogada e eu integro o grupo de pesquisa Direito, Gênero e Famílias, coordenado pela professora Ela Vieco. Hoje é um momento de compartilharmos algumas reflexões que nós tivemos em grupo e estratégias que nós traçamos a partir dessas reflexões. Antes de explicar um pouco mais a atividade que a gente vai fazer aqui hoje, eu gostaria de convidar cada uma das integrantes dessa mesa a se apresentar brevemente e a falar um pouco sobre, de certa forma, a sua relação com o tema da alienação parental. Eu vou iniciar essa apresentação e logo em seguida eu passo então para a Isadora e por fim a Natasha. Bom, como eu disse, né, meu nome é Natália, eu sou advogada e a minha relação com o tema da alienação parental é principalmente em questão de pesquisa, né? Eu escrevi a minha monografia sobre alienação parental e desde então eu continuo desenvolvendo algumas pesquisas sobre o tema, integrando pesquisas que estão sendo desenvolvidas pelo grupo de estudos. Isadora, por favor. Obrigada, Natália. Boa tarde. É um prazer estar aqui. Meu nome é Isadora. Eu estou muito grata por a gente poder pensar juntas sobre os impactos da lei de alienação parental para mulheres e crianças. Também estou muito feliz, né, de estar aqui na Semana Universitária, ainda mais a Semana Universitária que comemora 100 anos de Paulo Freire. Eu também, assim como a Natália, né, sou advogada, eu atuo como advogada de famílias com foco na defesa de mulheres, crianças, pessoas com deficiência e pessoas LGBTQIA+. E eu também estou no grupo de pesquisa Direito, Gênero e Famílias. Do meu foco de atuação, né, enquanto advogada de famílias, eu passei a ter contato com o histórico nacional e mundial do tema da alienação parental, podendo acompanhar de perto como essa acusação pode ser utilizada para violentar mulheres e desproteger crianças. No curso de uma especialização, eu pude, no trabalho de conclusão de curso, também fazer uma pesquisa resumindo a literatura existente sobre as pesquisas de base empírica sobre essa utilização no Brasil da lei de alienação parental. E é isso que vai mover parte da minha fala aqui hoje. E, bom, eu passo a palavra para a Natasha. Obrigada, Isadora. Obrigada, Natália. Boa tarde. E o meu nome é Natasha, né? Eu quero já antecipadamente agradecer essa oportunidade de trazer nesse espaço a perspectiva das mulheres com relação a esse dispositivo, né, de alienação parental. Eu sou mãe, eu faço parte do movimento coletivo Mães na Luta, e depois que eu fiz denúncias contra o genitor da minha filha, ele passou a utilizar o dispositivo de alienação parental para me silenciar e também com uma conduta muito agressiva através do judiciário, né, de uma opressão assim que tem feito com que eu, né, e muitas outras mulheres nessa mesma situação acabe por silenciar e não conseguir efetivamente defender os direitos das crianças e até os nossos próprios direitos, né, por conta dessas falsas acusações de alienação parental. Obrigada. Eu vou começar, então, fazendo uma apresentação do que a gente pensou para esse espaço aqui hoje, tá? Bom, a oficina Desfazendo Nós, ela foi planejada inicialmente por mim e pela Isadora, sob a coordenação da professora Ela. Já a construção da oficina, ela foi feita por nós e por mais 5 mulheres que integram o coletivo Mães na Luta. Nós realizamos 3 encontros, onde nós levantamos problemáticas que as mulheres foram identificando, né, sobre alienação parental, e a partir dessas problemáticas nós tiramos algumas estratégias. Nosso objetivo aqui hoje é trazer para vocês um pouco do que nos motivou a fazer a oficina e um pouco das reflexões que nós tivemos nessa oficina, né?
Para isso, nós apresentaremos um panorama geral sobre a alienação parental e as suas problemáticas, falaremos um pouco sobre as vivências de mulheres em relação à lei de alienação, com um enfoque principalmente no judiciário, e depois nós falaremos sobre a oficina, né? Como ela foi feita, quais as nossas reflexões, quais as estratégias que nós traçamos a partir daí. Por fim, a gente vai ter um espaço para responder algumas perguntas, então a gente convida quem estiver assistindo para poder fazer perguntas, comentários, e pode ir colocando aqui no chat do YouTube. Então, agora eu gostaria de passar a fala para a Isadora, que vai iniciar fazendo essa contextualização para a gente, apontando algumas das problemáticas sobre a lei de alienação. Obrigada, Natália. Bom, eu vou trazer um pouco, então, do contexto da alienação parental. Pela definição legal hoje no Brasil, a alienação parental ela é um ato, uma conduta que leve a uma interferência na formação psicológica de uma criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou por quem tem a responsabilidade da criança, para que repudie o outro genitor ou cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos como esse. O que eu dei aqui, gente, é o conceito legal, é o que está na lei. Então, o que a gente vê é que a legislação tem buscado, né, repreender a conduta de um pai que coloque o filho contra o outro pai, né? Acontece que a lei, ela prevê punições a esse genitor que aliena, desde uma advertência até uma mudança de guarda, né? A depender da forma como isso como isso acontece. Por que importa estudar isso? Não é bom que existam limites? Na minha família aconteceu de uma forma com que eu fui retirada do convívio de uma pessoa e eu acho que é bom que haja limites pelo direito, né? Às vezes, no final de um casamento, não existem, então, conflitos quanto à responsabilidade sobre os filhos e o direito não tem que lidar com isso. Eu espero que, no final, a gente consiga chegar a um ponto de entender por que a via da alienação parental, como ela existe hoje, não é a melhor forma. Então, primeiro, por que estudar isso, né? Primeiro, pessoal, há críticas quanto à própria cientificidade dessa conduta de alienação parental, né? Por quê? Quem veio com essa teoria no início foi um teórico chamado Richard Gardner, nos Estados Unidos, e ele tem uma série de ataques hoje, né, pelas estudiosas, quanto à forma com que a teoria dele foi desenvolvida, da alienação parental, por uma ausência de descrição metodológica nos trabalhos dele, por ter sido, pela revisão dele, não ter sido feita às cegas, por não haver um controle científico que permita uma replicação da teoria, né? Pelo marcador teórico dele, às vezes, fortalecer estereótipos de gênero e fortalecer a pedofilia, né? A defesa da pedofilia. Além disso, né, além dessa questão de própria metodologia, o trabalho que ele desenvolvia era mais centrado na defesa de homens pais em alegações de abuso sexual infantil, né, o que, somado a essa base que aparece no trabalho dele, coloca ainda uma desconfiança maior. Além disso, ele parte de um pressuposto de que haveria altos índices de alienação parental, sem haver uma comprovação científica, né? Então, essas críticas a essa cientificidade, elas vão no choque, né? Elas chocam com a defesa do melhor interesse da criança, né? Que é o que defenderia, que é o que estaria por trás, em tese, dessa lei, né? Além disso, no Brasil, nós temos críticas quanto ao próprio trâmite legislativo dessa lei, porque ele não teve um debate público aberto e amplo. Ele também partiu da ideia de que haveria altos índices de alienação parental. E aqui eu posso dizer, né, a partir daquela pesquisa que eu trouxe lá no início, que não há dados no Brasil hoje, nacionais, confiáveis, replicáveis, sobre essa conduta
Então, nós não temos dados confiáveis sobre a ocorrência do fenômeno, e mesmo assim há uma lei que permite, né, a punição desse fenômeno. E quando eu digo punição, é em grandes aspas também. Bom, o que acontece, né? Além disso, houve também uma CPI no Senado, chamada CPI dos Maus Tratos, que questionava, né, a perpetuação de guarda e convívio de pais, mesmo diante de suspeita de abuso sexual infantil, por conta da lei de alienação parental, demonstrando um impacto diferenciado dessa lei quanto a mulheres e crianças, o que gerou um projeto de lei pela revogação, depois um projeto de lei pela alteração dessa lei, e também a ação direta de inconstitucionalidade 6.273 do Distrito Federal. É importante que a gente aponte que em outros países esse conceito não tem sido mais utilizado. Por exemplo, no México, uma lei muito similar ao brasileiro foi declarada inconstitucional. Nos Estados Unidos, os tribunais vêm entendendo que esse conceito ele não tem parâmetros mínimos de cientificidade. Além disso, ele foi rejeitado também pela OMS e pela Associação Americana de Psiquiatria. Mas o que esse conceito nos traz, além do que está ali na lei, né? O que os estudos trazem hoje? Bom, a primeira, nós temos 3 eixos, né? Esse conceito acaba levando uma medicalização do conflito, ele acaba levando uma simplificação do conflito, de um problema complexo, né? E, além disso, levando uma judicialização extrema do conflito. Bom, primeiro porque a causa da rejeição de um dos filhos a um dos pais, por esse conceito, é colocada pela alienação parental como uma conduta deliberada de um dos pais, né, como uma intenção de um dos pais, desconsiderando vários outros fatores possíveis, como fatores culturais e sociais, sobre a maternidade e sobre a paternidade nessa análise. Né? Além disso, desconsidera também uma dificuldade de lidar com o sofrimento, com o luto pós-separação, com sentimentos de frustração, e também aumenta uma tendência de culpabilizar o outro. Né? Então, ele lida com o conflito parental entre os dois pais como se fosse uma patologia, como se fosse uma doença, para a qual é necessário uma terapia, uma medicalização, um rótulo. Como se um dos dois estivesse doente, um dos pais estivesse doente, e para ele fosse necessário um remédio, e não uma responsabilização. E ao fazer assim, acaba opondo vilão, né, e no caso vilã, e mocinhos, né? Acaba criando uma lógica adversarial, sem investigar o histórico familiar, sem investigar principalmente assimetrias de poder existentes, né? Partindo de um recorte muito breve da vida, que é um processo judicial. Além disso, a utilização da alienação parental, da forma como que está hoje, ela pensa que o judiciário pode ser uma única porta para resolver problemas complexos, judicializando, punindo conflitos, sendo que a forma com que o judiciário tem hoje de lidar com os problemas, através da polarização, através da criação de adversários, leva normalmente a um aumento de conflitos, podendo aumentar as assimetrias de gênero, diminuindo a autorresponsabilização dos pais e, principalmente, questionando se nós estamos beneficiando mesmo crianças e adolescentes ao focar no conflito dos pais e não nas crianças e nos adolescentes. E aqui é muito importante, quanto às questões das assimetrias de gênero, a gente ter em mente que há uma distribuição muito desigual do cuidado, né? Quem exerce o cuidado nas famílias são as mulheres, normalmente. Então, quando a gente fala em lei de alienação parental, a forma com que ela é aplicada pelos juízes de famílias acaba levando a uma maior punição, pode acabar levando a uma maior punição das alienadoras. E aqui no feminino mesmo. Além disso, tem uma questão, né, da prova. Como é que a gente prova uma alienação parental? Não tem uma uniformidade. E a lei deixa o próprio critério do juiz, né? Acaba que os próprios profissionais PSIs, né, boa parte deles entendem que não há como fechar um diagnóstico, né? Além disso, tem a própria contestação se é um quesito, se é um critério científico ou não. Esse laudo que vai ser produzido num processo, ele produz uma verdade? Só ter esse laudo adianta? Existe ali uma alienação?
retirar uma criança do convívio vai resolver essa alienação? O que é que a medida punitiva vai trazer para essa criança, né? E uma outra questão que veio, que emergiu nas nossas oficinas e que a Natália vai aprofundar, né? A quem serve também a busca de confecção de laudos nesses casos, né? Serve à criança, serve aos pais, serve às pessoas que estão ali enquanto técnicas. E principalmente, o último ponto, né, para finalizar a minha fala já, é que vários estudos já demonstram que as crianças, elas têm reações adaptativas aos conflitos parentais. Existem conflitos parentais no pós-divórcio. Ninguém nunca disse que não haveria, né? Mas eles não são simples como a alienação busca colocar. Não é só a manipulação de um dos pais, não compreendendo as crianças como pessoas em formação, que podem ter uma reação adaptativa ali. E não necessariamente, né, Vamos aguardar um pouco. A Isadora travou. Vamos aguardar só um pouquinho. Nós estamos aguardando, gente, que a Isadora, acho que ela deve ter tido algum problema com a internet. E já está entrando, só um minutinho. Bom, ela teve um problema mesmo com a internet e disse que a gente pode ir dando continuidade, porque ela estava realmente encerrando a fala ali naquele ponto. Então, eu gostaria de pedir para a Natasha compartilhar algumas coisas com a gente. Certo, obrigada, Natália. Bom, eu vou falar um pouquinho, então, vou falar de tudo um pouquinho. Vou falar, então, um pouquinho do coletivo, né? O movimento coletivo Mães na Luta é um coletivo de mulheres, né, para acolhimento dessas mulheres que estão passando por essa situação de violência junto com as crianças, né, principalmente relacionado a essas acusações de alienação parental, mas não só isso, também mulheres que buscam proteger os seus filhos, né, de qualquer tipo de maus tratos e violência. É um coletivo também de bastante resistência, né, a gente tem tentado, ao longo desses anos todos de apoio e demonstrar, né, essa questão, principalmente relacionada ao judiciário, aos casos de denúncias de abuso que são desconsideradas pelo judiciário, né, e um coletivo também de luta. Então, falando um pouquinho, né, sobre o coletivo, da importância dessa união, não existe só o nosso coletivo, existem outros coletivos também que são muito importantes, e esse é um movimento que não é só do Brasil, é importante destacar. Vários outros grupos de mulheres no mundo inteiro estão levantando essa questão e mostrando, né, a importância que é isso e o quanto as varas de família, né, não só aqui como no mundo inteiro, são locais de preconceito contra a mulher, de discriminação, e que utilizam esses conceitos da alienação parental
para silenciar as mulheres e continuar esse sistema todo de opressão que a gente tem aí ao longo dos anos, dos séculos contra as mulheres, né? Eu vou falar também um pouquinho dos dados do nosso coletivo, assim, só com relação às mulheres que entraram em contato com o coletivo, e esses dados ainda estão um pouquinho desatualizados, né? Porque a gente precisa planilhar todos eles e somos, assim, relativamente poucas mulheres para fazer isso. Mas só para vocês terem uma ideia da gravidade dos casos, é que dos casos de denúncia de abuso que chegaram ao coletivo, 90% das denúncias de abuso tiveram inversão da guarda para o agressor, né, para o abusador. Então, em 90% dos casos, o abusador ganhou a guarda alegando alienação parental. Por causa desse contexto que a Isadora colocou antes, de que a prova, né, de uma violência que se dá no interior de uma residência só entre uma criança e um adulto, ela é muito difícil de contextualizar. Tem crianças que às vezes passam por situações de abuso ou maus tratos que são bebês, que não conseguem nem expressar uma fala, né? E mesmo assim a gente sabe que na primeira infância, até os 7, 10 anos, as crianças têm muita dificuldade de contar, elas têm medo porque elas sabem que elas vão retornar para a casa do agressor. Então, tem muitos pontos a ser considerados, né, sobre essas questões com relação às denúncias e às crianças, né, e a vulnerabilidade da criança que está denunciando. Bom, os casos que foram denúncias de violência doméstica, né, contra a mulher, tiveram 57% de inversão de guarda. Então, ao denunciar o seu agressor com base na Lei Maria da Penha, que é uma lei institucionalizada e bem vista, né, no Brasil, nem essa lei as mulheres estão podendo utilizar, porque existe o risco, né, do judiciário entender que a mulher utilizou justamente para, né, para fazer essa falsa aí, teoria da alienação parental. Então, em 57% dos casos que chegaram no coletivo, as mulheres tiveram inversão de guarda por terem tido ou medida protetiva, ou tentar estender essa medida, ou, né, porque estavam denunciando o seu agressor. Outro ponto importante que a gente não pode deixar de falar é, muitas mulheres, né, ao se separarem de seus agressores, quando elas moram em outra cidade ou em outro estado, longe da sua família, por exemplo, ou quando conseguem um emprego em outro local, ou quando precisam, né, ou quando recebem uma oportunidade de fazer um curso, né, seja de mestrado, doutorado, ou o que for, ou uma graduação em outro estado ou em outra cidade, e vão se mudar, né, mesmo que seja informado ao judiciário essa mudança, 100% dos casos das mulheres que se mudaram tiveram inversão de guarda para o agressor, para o genitor. Né? Bom, esse também é um ponto muito, muito importante, porque movimentar-se dentro do território é um direito humano, e esse direito está sendo retirado das mulheres, porque nenhuma mulher vai se movimentar dentro de um território se ela tem esse risco de perder a guarda do seu filho, de perder, né, o direito de criar o seu filho, entendeu? Então, assim, a gente considera muito grave esse fato, porque o fato dela se mudar não impede de um genitor visitar a criança ou ter um contato com a criança, né? Mas a lei de alienação parental prevê isso e pune muito arduamente. Depois vou contar um pouquinho de cada um desses casos, assim, né, para terem uma ideia do quanto a coisa é grave e a gente precisa urgentemente modificar esse status aqui no Brasil. Dos casos de maus tratos também, toda vez que a mãe denunciou maus tratos, o genitor ganhou em 100% das vezes a guarda. Só para dar uma pincelada em cada um dos casos, né? Os casos de abuso tem caso em que há ruptura do ímen, candidíase em meninas, né? Infecções, sejam infecções urinárias ou de outras bactérias, né? Nas crianças, que são sugestivos, sim, de alguma manipulação ou abuso da criança. E algumas mães não querem denunciar, porque a gente chega ao cúmulo do judiciário dizer que foram as mães que fizeram esse tipo de coisa para acusar os homens, né? Então, dentro desse espectro da alienação parental, toda a denúncia ela é silenciada, porque ele sempre tem um contraponto, né? Num caso de mudança de residência,
uma inversão de uma criança de menos de 3 anos, tá, para um pai que não convivia com ela, foi realizada, e a criança ainda amamentava no peito da mãe. Bom, caso de violência doméstica, né, em que as mães foram agredidas, seja fisicamente ou verbalmente na frente das crianças, também houve inversão, porque eles não consideram que essa também é uma agressão contra a criança, né? A gente sabe que um agressor, principalmente esses da violência, né, contra a mulher, eles são extremamente... eles se alteram e surtam, né? E isso também é uma violência contra a criança. O que se tem, então, né, construído aqui no Brasil é uma instrumentalização da criança para se vingar das mães e mulheres e também para silenciar essa lei, né, tão importante na conquista de direitos das mulheres, que é a Lei Maria da Penha e o próprio Estatuto da Criança e Adolescente, né? Porque antes da Lei de Alienação Parental, uma denúncia era investigada e levada a sério, né? As crianças eram protegidas, né, dentro dos nossos... das restrições que tem no Brasil, mas eram consideradas. E hoje em dia, na verdade, gira tudo em torno dos direitos do genitor, do homem, né? Fora que tem uma relativização da violência muito grande, né? Porque o judiciário sempre identifica, né, que é um exagero da mãe, que essa violência não foi tanto assim, afinal, também não é o filho deles, né? Bom, mais um ponto assim que eu quero trazer é que com agora a pandemia da Covid, as mães também foram, né, através da alienação parental, punidas, utilizaram a alienação parental e campanhas de advogados, né, dentro da área de família, para dizer que as mulheres estavam usando a pandemia para afastar os homens, né? Todo mundo, né, mas também no Brasil, tentando se proteger, ficar em casa em isolamento para se proteger do coronavírus, afinal ninguém sabia muito bem o que ia acontecer, e as mães não tiveram esse direito. A grande maioria delas tiveram que entregar os filhos para visitas, e algumas crianças até se contaminaram com Covid e tal. Bom, agora, rapidamente, eu queria falar um pouquinho do judiciário, da aplicação, né, desigual do conceito de alienação parental dentro do próprio judiciário. Se dentro dessas características que a Isadora comentou, da alienação parental, né, que tem que valer tanto para o homem quanto para a mulher, na aplicação da lei, né, um genitor que faz tudo isso não tem a mesma punição. Por exemplo, a gente tem dados no próprio coletivo de que homens que acusaram as mulheres de maus tratos contra as crianças tiveram 100% da guarda mantida com eles ou invertida. Então, quer dizer, um homem que acusa a mãe de maus tratos ou de qualquer outra violência garante a guarda e a proteção da criança. A mulher já não consegue. Então, quando ingressa uma mulher, né, no judiciário para pedir alguma medida protetiva contra si ou para si ou para a criança, né, existe já esse preconceito antecipado do judiciário de que as mulheres estão mentindo e que isso se trata de alienação parental. Os advogados, né, das áreas de família orientam as mulheres a não fazer denúncia ou não continuar com a denúncia para que não seja invertida a guarda. Então, essa discriminação que existe muito grande, que é contra a nossa Constituição Federal contra as mulheres, né, está estabelecida no judiciário com muitos advogados promovendo isso, né, e associações de advogados também. Então, bom, por fim, então, né, já que está esgotando um pouquinho o meu tempo, eu queria também comentar sobre essa inversão de valores que tem dentro do judiciário e também na nossa sociedade hoje, de que uma suspeita de alienação parental passa a ser mais grave do que a suspeita de abuso ou de maus tratos ou de qualquer outra violência, né? Então, acho que a gente precisa rever isso urgentemente. Está tramitando, né, um projeto de revogação da lei de alienação parental que precisa urgentemente ser aprovado, e a gente espera, então, que com esses eventos todos, essas questões possam se melhorar aqui no Brasil e que as mulheres possam, né, não ter mais esses direitos violados e conseguir proteger os seus filhos, suas crianças, porque a lei de alienação parental é uma violação da essência, né, da proteção da criança e das mulheres. Obrigada. Muito obrigada, Natasha. Obrigada, Isadora.
falou antes. Então, assim, Isadora e a Natasha, elas trouxeram um pouco dessa contextualização da problemática e do porquê também da gente ter feito a oficina, né, de certa forma, a gente identificar esses problemas e tentar trabalhar em cima deles, enfim, e pensar algumas coisas a partir deles, né. Então, bom, com a minha fala, eu busco trazer algumas informações sobre a oficina, né, como ela foi feita, as nossas reflexões e as estratégias que nós fomos traçando, mas antes de entrar na oficina em si, eu acredito que é importante apresentar para vocês alguns dos princípios que fundamentaram as nossas dinâmicas e a forma como a gente foi desenvolvendo as atividades. E aí, para isso, eu gostaria de destacar, então, 3 palavras, que é diálogo, sinceridade e humanização. Paulo Freire, ao refletir sobre a educação e o seu caráter pedagógico, ele nos apresenta ferramentas para nós repensarmos a relação academia-sociedade e, principalmente, para a gente repensar as nossas relações como seres humanos. Paulo Freire defende que a libertação das pessoas ela é possibilitada pelo diálogo. Este diálogo ele deve ser construído com sinceridade e não na venda de propagandas e de soluções milagrosas que não existem. Além disso, a nossa busca por transformações, ela deve, antes de tudo, nos humanizar. A gente precisa se reconhecer e se tratar como seres humanos. Na prática, isso se reflete na forma como a gente lida um com os outros e também na forma como a gente age coletivamente. Para essa oficina, nós pensamos em diferentes formas de possibilitar o diálogo sincero. Inicialmente, nós construímos um espaço onde todas nós pudéssemos nos sentir, de certa forma, seguras. Primeiro, com a ajuda da Natasha e do coletivo Mães na Luta, nós divulgamos o evento para mulheres que pudessem se interessar pela atividade e adotamos algumas medidas de prevenção de invasões de chamadas, por exemplo. Depois, nós tivemos momentos durante os encontros para estabelecer algumas regras básicas e alinhar também as nossas expectativas. Ainda, as dinâmicas que a gente utilizou possibilitaram, de certa forma, que cada uma pensasse e falasse sobre si, sobre a sua relação com todo esse contexto que a gente apresentou e com outras mulheres. Para não nos perdermos, né, nesses relatos, nós buscamos, então, não focar nas dores, mas na compreensão ampla da situação, né, tentar mapear alguns pontos gerais e diferentes. Inicialmente, nós tínhamos planejado 2 encontros, mas decidimos fazer um terceiro encontro para finalizar os encaminhamentos. E é isso, agora eu vou, então, transmitir aqui para vocês a tela que contém os slides que a gente foi construindo ao longo de toda a oficina, né, desses 3 encontros. Obrigada. Então, deixa eu passar aqui. A nossa oficina, né, nós tivemos 3 encontros, 2 deles com mais ou menos 2 horas e meia de duração, e um deles que foi realmente para a gente fechar os nossos encaminhamentos, que teve mais ou menos 1 hora e meia. Todos eles tiveram espaço, né, então a gente não fez logo em seguida. A primeira atividade que a gente apresentou, e ela foi revista no início de todo o encontro, foi a construção de acordos comuns, né, de regras básicas para esse espaço. Tanto essa dinâmica quanto a seguinte, que a gente vai apresentar, elas foram construídas com base em uma cartilha, um material utilizado pela Anistia Internacional. A gente se apoiou nessas dinâmicas que foram utilizadas pela Anistia e fez algumas adaptações para o que a gente queria, para os objetivos dessa oficina. Então, a gente construiu regras básicas, né? Tivemos um momento de reflexão sobre o que significa para cada uma respeito, confiança e segurança, e, bom, nós construímos, então, essa lista, e todo início de encontro a gente releu essa lista, né, para reforçar a segurança desse espaço. Em seguida, nós desenvolvemos uma dinâmica, né, nós fizemos uma dinâmica, que é a dinâmica da flor pessoal. Então, nós convidamos as mulheres participantes, né, a desenharem uma folha, uma flor com 6 pétalas,
e cada pétala nós fomos perguntando sobre algumas questões. E aí, a partir disso, nós começamos as nossas discussões, né? Então, o objetivo dessa dinâmica foi, de certa forma, para orientar as nossas discussões e para direcionar também como que seria ali o nosso diálogo, a nossa conversa. Então, dessas pétalas, né? Nós pedimos que cada uma fosse preenchendo, após refletir, ter um momento para reflexão, o que elas sentem, que né, sentiam em relação ao pai do filho ou da filha, o que sentia, o que sente em relação ao judiciário, em relação ao próprio filho ou filha, sobre a acusação de alienação parental. Colocamos também, então, a primeira vez que ouvi falar em alienação, sobre alienação parental foi, e, por fim, quando penso no processo de alienação, o que me dá força é. Aqui, então, a gente sistematizou alguns pontos, né, do que a gente foi identificando no geral, e eu vou passar bem rapidinho com vocês nesses pontos, mas em relação ao pai da criança ou do adolescente, né, as principais problemáticas, assim, que foram surgindo nas discussões e no compartilhamento dessas pétalas. Acusações infundadas, um exercício de poder, ciclo de violência que aparenta não ter fim, proteção do homem decorrente de poder, distorções, violência patrimonial, violência psicológica, uma litigância abusiva que aparece pela quantidade de processos, né, que os homens entram contra as mulheres, medo de denunciar, desqualificação da mulher acusando doenças mentais. Em relação ao judiciário, os principais pontos que a gente foi, então, encontrando, assim, né, nessa discussão foi a criança é deixada de lado, a convicção do juiz já está formada, o judiciário, né, vem o judiciário como agressor, a inefetividade das medidas protetivas, um sentimento de injustiça, misoginia, desigualdade de tratamento, um elitismo do judiciário, uma violência institucional, revitimização, abandono institucional. Em relação aos filhos ou filhas, um deslocamento do direito de proteção das crianças para o conflito parental, a sensação de impotência, a perda do direito de falar sobre o filho. Em relação à alienação parental, os sentimentos que sobressaíram, né, de silenciamento, e alguns problemas. Ausência de textos que permitam que, de certa forma, as mulheres se identifiquem com o que está sendo dito. Não saber o contexto, ou, enfim, sobre alienação parental antes também. Não ter dimensão da pessoa que está do outro lado. E aí tem uma questão que não está aqui agora, mas só de trazer em relação a essa pergunta, a primeira vez que eu ouvi falar sobre alienação parental foi... E aí, majoritariamente, em processos, né? Não necessariamente o de alienação parental mesmo, mas durante processos ali que estava principalmente discutindo a guarda. E aí, por fim, né, trazendo as forças, saber que não estamos sozinhas, amor pela filha, pelo filho, rede de apoio, o grupo de mães, luta com o coletivo, estratégia, perspicácia, inteligência e conhecimento. O segundo encontro, então, e aí a gente encerrou o primeiro encontro. No segundo encontro, a gente iniciou alinhando as nossas expectativas e as nossas possibilidades, e aí, logo depois disso, a gente resgatou essas problemáticas que eu trouxe, que eu fui falando aqui para vocês agora, e resgatou também o que dá força. A partir disso, a gente começou a elaborar algumas estratégias, a construir algumas estratégias, tanto individual, mas também coletiva. Dessas estratégias, então, que é o link que eu vou disponibilizar, que a gente vai disponibilizar para vocês aqui no chat em breve, é um link do Drive que contém esses materiais, tá? Então, um desses materiais contém explicações sobre a lei de alienação parental no Brasil e as principais críticas. Este material eu fiquei responsável pela elaboração. A gente tem uma primeira versão lá na pasta, mas que vai ser alterada logo em seguida, porque numa conversa com a Natasha, a gente foi percebendo algumas coisas e eu vou fazer uma alteração nesse material e disponibilizo na pasta novamente.
A gente também tem um material, né, sobre orientações sobre a comunicação com o genitor da criança ou do adolescente. Nós temos também um vídeo explicativo sobre os procedimentos adotados em uma ação de alienação parental. Nós temos dicas, né, nós colocamos lá nesse drive, dicas para advogados que atuam nesses casos de alienação. E, por fim, nós temos 2 áudios contendo informações de pesquisas que foram realizadas por mim, no caso da minha monografia, e depois a apresentação no evento Fazendo Gênero, né, no seminário, e da Isadora em relação à especialização dela. Então, bom, eu vou compartilhar, a gente vai compartilhar aqui o link do Drive com vocês, é isso, a gente abre agora também para perguntas, e é isso, vamos aguardar para ver se alguém deseja fazer alguma pergunta, inclusive Natasha e Isadora, se quiser fazer alguma consideração antes das perguntas. E eu sugiro, né, que caso não apareçam perguntas, a gente dialogue aqui um pouquinho entre a gente. Eu gostaria de falar mais umas coisinhas que não deu tempo. Se puder, Natália, pode ser? Então, eu gostaria de comentar a questão dessa discriminação que tem ali nas varas de família, em que as mães recebem ameaça dos juízes, né? E o que é bastante grave, porque o juiz, né, já imbuído, né, desse preconceito e discriminação contra as mulheres, né, principalmente nas varas de família, mas a gente tem visto isso em outras áreas também, né, quando a mulher precisa garantir algum direito, e a nossa questão como pode, né, um juiz, assim, a princípio, já no início do processo, já está tão cheio desse preconceito da alienação parental, porque o que chega também é muito conteúdo só sobre a lei e como que deve ser aplicada, e essa questão das mães, que são umas demônias, né? O juiz já passa a ameaçar a mãe num processo. Só que o juiz, na verdade, me expliquem um pouco até vocês, ele não deve ameaçar numa parte, porque ele já está, né, tomando um lado, né, sem provas ou no início do processo. O juiz tem que julgar no processo, ao final das provas, imparcialmente, né? O que não acontece. Aí eu vou lembrar aquele caso do juiz de São Paulo que foi filmado fazendo isso, e eu quero só comentar também que muitas mães se identificaram com aquela cena, porque passam por isso nas audiências, né? Seja na audiência de conciliação ou qualquer outra audiência que tiver, em que o juiz ameaça, e esse juiz dizia: eu já tirei muita guarda de mãe, né, sem nenhum constrangimento. Então, esse tipo de situação as mulheres têm passado muito, né, quando tentam proteger a si ou a seus filhos. E daí, se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre isso, né, eu acho que é um ponto muito importante que relata todo esse histórico, né, que a gente tem percebido, assim, no grupo das mulheres, das mães, como é que o judiciário, né, tem conduzido essas questões. Natasha, obrigada pela sua exposição, né? Bom, como a gente colocou antes, essa lei, nós estamos enfrentando algumas tensões, porque ao mesmo tempo em que a justificativa dela, da existência dessa lei, é a defesa do melhor interesse da criança, na aplicação nós estamos vendo algumas deturpações disso, né? Ninguém nega que o judiciário, ao fazer parte da sociedade, ele tem em si uma estrutura machista, racista, classista, e reproduz estereótipos de gênero na aplicação da lei. Isso independentemente da existência de uma lei específica ou não, né? Mesmo que não fosse na lei de alienação parental, em outros locais isso poderia acontecer. O que a legislação hoje existente propicia é que essa aplicação seja feita de uma forma mais acentuada, seja feita de uma forma mais desigual, pelos próprios dados que você, através do coletivo, trouxe, né, que já demonstram que há uma desigualdade nessa aplicação. E isso porque há um grande poder nessa lei de inversão
de guarda, há um grande poder de estratégia de punição e não de estratégia de recontextualização dos conflitos, de responsabilização das partes ali pelo conflito, de buscar uma melhor comunicação. Isso parte um pouco, né, da lógica do judiciário de adversarização, de colocar as partes uma contra a outra, de procurar um culpado, de procurar uma solução simples. Soma-se a isso a questão de gênero e aí também uma questão, né, de quem é que tem acesso ao sistema de justiça, à aplicação dessa lei também, para propiciar o resultado que você vem trazendo hoje na sua fala. Mas eu queria fazer só um outro complemento para auxiliar também, e finalizando a minha fala, que ficou cortada por conta de um problema de internet, pessoal, é que nós estamos dizendo aqui desde o início que os conflitos, eles existem, mas que a forma com que essa lei vem lidando, pelos dados que foram trazidos aqui pela Natasha, pela forma com que foi, pelos dados, pelas informações trazidas na oficina, pelas informações trazidas também pela Natália, ela não vem sendo a melhor resposta hoje, né? Inclusive vem, pelo contrário, fragilizando o direito de crianças e adolescentes, vem fragilizando o exercício da maternidade, o exercício da maternagem por mulheres. E vem fragilizando também a possibilidade de que mulheres possam viver uma vida sem violência. Bom, a gente identificou aqui que já há algumas perguntas e eu vou passar para a Natália. Aqui, faço isso, eu te pedi essa mesmo, obrigada. A pergunta da Raíssa Rocha, na maior parte dos casos, as mulheres conseguem recuperar a guarda ou geralmente permanece com o outro genitor? Eu vou pedir para a Natasha falar um pouquinho mais sobre isso, e aí é isso, assim, né, de reforçar que são os dados do coletivo, de mulheres que procuraram um coletivo, né, e, assim, até onde eu sei, a gente não tem um levantamento nacional, alguma coisa do tipo sobre isso, mas o coletivo, ele tem abrangência nacional, né, então os dados que a gente obtém através do coletivo, eles também são muito importantes para refletir a respeito. Natasha, você poderia falar um pouquinho sobre essa pergunta da Raíssa para a gente? Do que você vê dentro do coletivo também? Sim, a gente não tem a porcentagem, né? Mas só para vocês terem uma ideia, por exemplo, nos casos de abuso, uma única mãe conseguiu recuperar a guarda. Nos de violência doméstica, 2 mães conseguiram recuperar a guarda. A mãe que se mudou, uma mãe conseguiu recuperar a guarda, uma só. Eu posso depois ver em porcentagem isso, né? As que tiveram denúncias de maus tratos, né? Que a mãe denunciou maus tratos, nenhuma conseguiu recuperar a guarda. Então, o que a gente sabe é assim, que de um modo geral, na grande maioria, as mulheres não conseguem recuperar a guarda, porque daí, olha o que acontece. Mesmo que a mãe prove, né, que aquela acusação de alienação parental, por exemplo, foi forjada, porque tem muito isso, né, eles forjam as acusações, por exemplo, ou a civil, né, lá pelas tantas no judiciário, que nada daquilo era real, que o pai utilizou. Bom, seja o que for, né? Se em algum momento o judiciário percebe o seu erro, o próprio judiciário diz, bom, mas nesse momento a criança já está 1 ano ou 2 com o genitor, né? Então agora a gente não vai mudar a guarda de volta. Então as argumentações, né, também são muito fúteis, assim, digamos, não quero usar um termo muito ruim, mas porque por exemplo, tem um caso, né, de uma mãe que se mudou e a guarda foi, na hora, assim, liminar. Tiraram a criança de dentro da escola sem a mãe nem saber. Então, teve uma busca e apreensão dentro da escola, a mãe não conseguiu se despedir da criança, ficou por um longo período de tempo sem ver a criança, sem poder falar com ela. Isso a criança tinha 6 anos. Hoje a criança tem 10 anos e continua com a guarda com o genitor, né?
mesmo ela tendo, por exemplo, porque daí acaba, né, se a gente for pensar, a mãe sendo, como a Isadora comentou, tolhida, né, de ter contato com o filho. Isso é inaceitável. A gente não pode mais aceitar isso aqui, né? Então, só respondendo assim, em raríssimos casos a mãe consegue reaver a guarda depois que há inversão para o genitor homem. E aí eu queria pegar um gancho na sua fala e trazer uma informação, né? Tem estudos produzidos sobre isso, tem uma dissertação do André que ele traz, por exemplo, ele faz uma análise da guarda compartilhada, ele faz entrevistas, né? Ele entrevista juízes no Distrito Federal e uma das coisas que ele identifica ao tratar, né, ao estudar sobre as questões da guarda compartilhada é os juízes, assim, né, em algumas das coisas que ele vai identificando, os juízes darem um valor menor, né, de certa forma questionar ou duvidar um pouco, assim, algo assim, sobre das denúncias de abuso sexual e de violência doméstica. E aí, enfim, né, estão descredibilizando, né, diminuindo essas denúncias, porque o homem vai e diz que isso é um ato de alienação parental. E aí, para alinhar mesmo, né, com quem está assistindo aqui com a gente e tudo mais, a lei, ela traz, né, um dos dispositivos da lei é que nos casos de denúncia falsa configura alienação parental. Primeiro, né, são muitas coisas que configuram alienação parental. Então, também tem isso de como a lei se encaixa em tantas situações, né? Esse também é um problema. E aí, essa questão da denúncia falsa, né? De a denúncia falsa ser um ato de alienação parental. Então, em casos que mulheres fazem denúncia de abuso sexual, de violência doméstica, e um homem traz, né, essa alegação de que isso é um ato de alienação parental, então existe, né, material produzido sobre isso, pesquisa produzida sobre isso, dessa descredibilização dessas denúncias, né, por essa suspeita de alienação parental. Então, muito de recuperar aí, né, do que a Natasha trouxe em relação enfim, como o judiciário enxerga isso, né, e aí nessas acusações de abuso, né, nessas denúncias, perdão, de abuso sexual infantil ou de violência doméstica, no processo em si, né, não é discutida alienação, e aí no cível, nas varas de família, essas questões de alienação vão sendo levadas aí, então. Vamos puxar outras perguntas. Deixa eu puxar aqui da Mariana. Boa tarde. Gostaria de perguntar se a mobilização contra a lei de alienação parental tem diálogo com profissionais dos tribunais, equipes multidisciplinares, psicólogos, assistentes sociais. Natasha, você quer responder isso assim, em relação ao coletivo? O que é que a gente fale um pouco também? Eu vou só comentar que o coletivo tem, né, tentado bastante uma mobilização contra a lei e o acesso a profissionais tribunais, equipes disciplinares e tal é bastante complicada, né? Eu sei de um outro grupo que tentou já, mas não teve muito eco, né? Então, nós aqui a gente tem feito alguns movimentos mais sociais e também com o legislativo para a revogação da lei. Ok. Posso rapidinho? Tá? Há alguns prenúncios, Mariana, de organização de outros profissionais. Dentro dos tribunais eu não tenho conhecimento, mas tanto da psicologia quanto de advogadas, né, se manifestando contrárias à lei, né? Então, por exemplo, o coletivo de advogados familiaristas feministas é um exemplo.
Há outros coletivos de advogadas também, e há algumas organizações, né, não sei dizer ainda se chamadas de coletivos, não sei em que estruturação, mas há uma organização já dentro da equipe né, de profissionais da psicologia. Agora, dentro dos tribunais, assim, não é algo que a gente tenha identificado ainda. O que se tem, assim, tem um dos estudos que eu revisei na pesquisa, que é um estudo realizado em Minas Gerais, e aí esse estudo, há entrevistas com a equipe multidisciplinar, e alguma parcela da equipe se coloca muito receosa quanto à aplicação da lei, tanto assistentes sociais quanto psicólogas. Mas a gente tem muito pouco material de pesquisa sobre a aplicação da lei hoje. O que a gente tem são informações que vêm, como a Natasha está dizendo, mas em termos de estudos mesmo dentro da academia, tem muito pouco para a gente retornar. Um dos que tem é esse, que indica que há alguma resistência em alguns locais, né? Como é o caso desse estudo específico. Vou voltar para a Natália. Eu queria, na verdade, passar para a Natasha, que ela queria fazer uma observação em relação ao que eu estava dizendo. Então, Natasha. Desculpa, tá falhando um pouco aqui para mim. Eu vou só fazer um comentário antes na questão sobre a que tu comentou, Natália, da suspeita, né, da falsa denúncia, que é importante destacar que a suspeita, né, ela está estabelecida no ECA e ela a suspeita ela não configura uma denúncia falsa, né? Na verdade, toda suspeita deve ser informada no sistema de proteção da criança, né? Então, a gente tem que ter bem claro, mas parece que, e apesar do judiciário ter essa consciência, né, porque estudou melhor do que nós esse assunto, acaba... Natasha? Deixa eu cair. Bom, eu vou só complementar uma coisa que a Natasha estava dizendo, que uma outra distinção que a gente tem que fazer nos casos de denúncia de abuso também é que qualquer procedimento penal, qualquer procedimento investigatório, a ausência de provas que não há aquele crime, não quer dizer que aquele crime não aconteceu. Então, uma denúncia, por exemplo, de estupro, se eu denuncio que um estupro aconteceu comigo e não há prova suficiente para comprovar que aquela pessoa cometeu esse crime comigo, não quer dizer que esse crime não aconteceu. A lógica muito parecida da utilização da lei de alienação parental é uma denúncia de uma suspeita de um abuso sexual infantil. Não há a comprovação pelo sistema de justiça de que aquele abuso sexual infantil aconteceu, isso é tomado como uma denúncia falsa. Só que é um raciocínio que não se sustenta dentro do próprio sistema, porque a ausência de provas não quer dizer ausência de crime. E ausência de provas, né, que leva à não punição, não quer dizer denúncia falsa. São coisas completamente diferentes, só que a forma com que se estrutura para assim fazer acaba possibilitando que uma denúncia não comprovada, por falta de provas ou por impossibilidade de provar, porque, como a Natasha colocou antes, são crimes que acontecem entre quatro paredes, que acontecem dentro das famílias, nas relações de afeto, com dificuldade de prova, com pessoas vulneráveis. Então, uma dificuldade de provar ou uma falta de prova não é uma denúncia falsa, mas vem sendo utilizado como uma denúncia falsa para
inversão de guarda por expressa previsão legal. E assim fazendo, a gente acaba desprotegendo a criança, porque às vezes por não haver a prova desse crime, essa criança, em vez de ser investigado melhor, de ter uma ressalva, de ter uma suspeita, ela é colocada de novo em contato com uma suspeita, uma pessoa que há uma suspeita de abuso, sem supervisão, o que pode possibilitar uma nova violência, né? Que foi inclusive o que levou à CPI dos maus tratos. Bom, Natasha, eu tentei continuar o que você estava dizendo, se você quiser complementar algo mais, fazendo as distinções entre, né, o que é uma denúncia falsa, efetivamente, e o que acontece e o que vem sendo interpretado como denúncia falsa nas alegações de alienação parental, que é a não comprovação, né, e a dificuldade da comprovação sendo interpretadas como denúncia falsa, o que não é uma denúncia falsa, mas acaba fragilizando crianças e adolescentes. Queria voltar a palavra para você, Natasha. Obrigada, Isadora. Sim, eu não sei até que ponto conseguiram me ouvir, mas eu vi a tua fala agora e obrigada, é isso mesmo. É importante que a gente lembre, né, que o próprio Estatuto da Criança e Adolescente, não sei se chegaram a ouvir essa parte, ele é um mandatório de que uma suspeita seja informada aos órgãos de proteção. E ao fazer isso, as mães acabam caindo, né, nessa questão ali que vocês já comentaram muito bem, que é que a lei de alienação parental acaba abrangendo qualquer coisa como alienação e violando esses dispositivos, né? Violando que se possa garantir esses direitos. Então, é muito importante que a gente saiba, né, que denúncia falsa ela tem que ser sabidamente falsa, o que não é o que acontece. O que acontece é que as mães têm uma suspeita, muitas vezes muito bem embasadas e às vezes também promovidas, né, essas suspeitas são levantadas até pelos profissionais que atendem a criança, porque a mãe, honestamente, as mães elas comentam, eu não acreditava, né, eu custo acreditar, como é que isso está acontecendo comigo, como é que eu não percebi. Então, as mães, na verdade, elas, né, algum outro profissional suspeita, né, ou a criança conta também, né, quando ela é maiorzinha, e aí as mães tentam proteger. Então, isso não é uma denúncia falsa, né? Isso é uma suspeita que tem que ser muito bem investigada, porque a gente está tratando com crianças vulneráveis, né? E que precisam de proteção do Estado. E o Estado não está protegendo. Obrigada, gurias. Já vamos trazer também a próxima pergunta, que é a pergunta da Lorena. Nos casos de abusos de conduta nas audiências por parte dos juízes, já houve algum caso em que a mãe recorreu e a justiça reconheceu a situação desfavorável? Natasha, você conhece algum caso no coletivo em que houve esse tipo de coisa? Não tenho esse dado agora, tenho uma vaga lembrança, talvez uma mãe entre 300, né? É bem difícil, assim. O que acontece é que, às vezes, o judiciário, né, acaba promovendo decisões que agradam ou desagradam os dois lados, né? Que não agradam nem tanto ao genitor ou que não protegem nem tanto a mãe e a criança e ficam num meio termo, assim. Mas que eu tenho uma lembrança, só uma mãe conseguiu o reconhecimento da situação desfavorável, se não me engano, foi em São Paulo, que até tem alguns acórdãos de São Paulo que são um pouco melhores, né, do que de outros estados mais machistas, onde o próprio judiciário reconhece, né, no Tribunal de Justiça, as questões da litigância abusiva, da autoalienação, né, que é uma teoria que está surgindo agora, que é quando os homens, eles próprios se alienam e para depois utilizar, né, nas varas de família e garantir algumas vantagens, né, até com relação a alimentos, né, e tal. Então, mas assim, esse dado aqui a gente não levantou. Sim. Eu queria convidar, então, vocês a fazerem
darem umas últimas palavras, assim, para a gente poder ir encerrando mesmo o evento, se concordarem, certo? Certo, Natália. Bom, eu queria agradecer, o convite, a possibilidade de agradecer principalmente ao Coletivo Mães na Luta por ter nos auxiliado nessa oficina, ter colaborado hoje aqui na Semana Universitária. Agradecer a todas as pessoas que mandaram pergunta aqui hoje, para que a gente pudesse aprofundar os debates e trazer mais um pouco mais da perspectiva. E agradecer a Natália, agradecer a Natasha, que se disponibilizaram aqui para a gente trocar nesse momento. Um abraço a todas e fiquem todas em segurança. Natasha, você quer... Para mim agora? É... Sim, então eu quero muito agradecer esse espaço, espero que tenham outros espaços como esse, né, pela universidade, e fazer um chamamento, né, para as pessoas que assistiram e as que vão assistir ainda, de grupos feministas, de mulheres que se juntem, né, nessa luta. A gente precisa, assim como feministas de outros lugares do mundo têm lutado muito do lado das mães, né, a gente precisa desse espaço e dessa força, dessa união, né. Então, só tenho a agradecer e espero que essa seja mais um momento em que a gente possa ser ouvida e com bastante empatia pelos operadores do direito também, né? E que acabe um pouco esse monte de live contra mulheres, chamando elas de alienadora. Isso é, como bem vocês colocaram, um estereótipo de gênero, é uma tarja que colocam nas mulheres, né? Ao longo dos séculos a gente já tem passado por isso, eu acho que chega disso para as mulheres, né? E garantir os direitos, né, que as mulheres e crianças têm aqui no país. A gente precisa muito que isso seja agora tratado de uma forma diferente cada vez mais, né? Então, agradecer a todos os coletivos, todas as associações de advogadas, né, principalmente, que estão nessa luta junto, e vocês da universidade, né, de fazer pesquisa de verdade, fazer ciência, né? A gente tem no nosso grupo ali, o nosso Instagram, nosso Facebook, YouTube, vários dessas hashtags que sobem, de que a lei de alienação parental não é uma lei baseada em ciência e que a gente tem que manter a ciência aqui no nosso país cada vez mais, né, embasando leis, ou seja, o que for. Então, a LAP sai, ciência fica, e quero chamar todo mundo para lutar do nosso lado. Obrigada. Eu quero agradecer a Isadora, que topou desde o início aí, tocando a oficina, a Natasha, que também desde o início foi, enfim, né, participando da construção dessa oficina, a professora Ela pela oportunidade, a todas as mulheres que participaram da oficina e a todos vocês que estão aqui assistindo a gente no YouTube. Bom, é isso, muito obrigada. Só relembrando o material, quem quiser ter acesso, né? A gente colocou o link aqui no chat. Então, esses são os materiais que a gente elaborou. E também convidar, né? Caso alguém tenha interesse em pesquisar sobre o tema, enfim, o grupo Direito, Gênero e Famílias, coordenado pela professora Ela, está desenvolvendo pesquisa nesse sentido. E é isso. Muito obrigada a todos. Um abraço, gente, e fiquem bem.